Espiritualidade no mundo do trabalho. Este é o nosso 6º encontro, falando a respeito deste tema. E os outros que tivemos, uma breve retrospectiva. No primeiro nós falamos sobre a redescoberta do conceito de espiritualidade e a redescoberta, na verdade, da própria experiência e busca da espiritualidade em a nossa sociedade, como isso chegou ao mundo do trabalho e também ao mundo corporativo. Depois, no segundo encontro, nós falamos sobre o que dizem os gurus da espiritualidade no mundo do trabalho e vimos 10 conceitos diferentes de espiritualidade ou 10 maneiras de entendermos esse termo e essa questão da espiritualidade relacionada ao mundo do trabalho. No terceiro encontro nós vimos como as empresas usam ou instrumentalizam o conceito de espiritualidade no mundo do trabalho. No quarto encontro fizemos uma distinção entre religião e espiritualidade e temos afirmado e defendido aqui que na verdade nós não queremos religião no mundo do trabalho, nós queremos espiritualidade no mundo do trabalho. Qual é a diferença disso e quais as implicações dessa questão? E no quinto encontro nós falamos sobre a relação entre espiritualidade e trabalho. Como é que nós percebemos o trabalho e como é que, a partir de uma ótica, de uma consciência espiritual, especialmente uma consciência de espiritualidade cristã, nós podemos compreender o trabalho e como o trabalho se relaciona com a nossa peregrinação espiritual e como a nossa peregrinação espiritual qualifica a nossa experiência profissional, a nossa experiência no trabalho. Hoje, o nosso 6º encontro, nós vamos tratar de o profissional que leva a espiritualidade a sério. Características, competências e contribuições do profissional espiritualizado. Os outros 5 encontros estão à sua disposição na internet, no site da Igreja Batista de Água Branca, www.ibab.com.br. Você clicando neste ícone, nessa imagem, espiritualidade no mundo do trabalho, você tem à disposição áudio, vídeo e também os slides que são apresentados a cada encontro. Então, especialmente você que está aqui pela primeira vez ou assistindo pela primeira vez, pode ter acesso a todo o nosso material. Então vamos lá, o profissional que leva a espiritualidade a sério. Não é possível falar tudo e também não é suficiente falar pouca coisa, mas eu queria começar pelo cenário. Qual é o nosso cenário? Onde é que estamos sendo chamados à atividade profissional? O que é esse mundo do trabalho? E eu escolhi 3 palavras bem simples para caracterizar ou adjetivar o que é que nós chamamos de mundo do trabalho. O nosso cenário é de complexidade, competitividade e de velocidade. Complexidade, eu quero dizer que chegou o tempo do que o Boaventura Souza Santos, por exemplo, chama de economia dos saberes. Complexidade porque compreendemos que nenhuma ciência é suficiente para dar conta da realidade. Nós vivemos numa realidade complexa, um termo do Edgar Morin, em que há muito enfoque possível e muitas óticas de uma realidade intrincada. Então nós vivemos tempo de multidisciplinaridade, equipes multidisciplinares, várias ciências, vários saberes colaborando e às vezes inclusive competindo entre si para que nós tenhamos uma noção da realidade que nos afeta. Em outras palavras, nós sabemos que para um bom entendimento do mundo do trabalho, nós precisamos acessar a ciência, por exemplo, a antropologia, a psicologia, a filosofia, a tecnologia. Quer dizer, numa pequena equipe de trabalhadores, há vários enfoques possíveis. É essa mais ou menos a ideia de complexidade. Numa tarefa aparentemente simples,
E numa equipe pequena, numa realidade profissional restrita, que nós imaginamos em que as coisas são fáceis, simples e facilmente decodificadas, na verdade hoje nós já estamos entendendo que nada é tão simples quanto parece, tudo é muito complexo. Segunda palavra, competitividade. Nós estamos num tempo em que a informação está disponível, nós estamos num tempo em que a tecnologia está acessível, nós estamos num tempo em que os talentos estão aí, a caça, a cata de oportunidades, e isso significa que não necessariamente a competição no mercado se dá por conta de produtos melhores, porque a tecnologia e a informação estão acessíveis. O que nós estamos percebendo é que a competitividade se dá pelo diferencial humano de quem é que usa a informação, como usa a informação, quem usa a tecnologia, como usa a tecnologia, qual é esse diferencial humano que vai agregar valor, e nós estamos na era, acredito eu ainda, na era da diferenciação pelo serviço. Então a competitividade é muito intensa e o fator humano, me parece, pesa mais do que o fator tecnologia e informação. E também nós temos um tempo de velocidade, em que as coisas se tornam obsoletas, velhas, rapidamente. Nós vivemos um tempo em que as coisas novas aparecem, nós precisamos estar o tempo inteiro ligados, o volume de informação e as mudanças, as informações ficam velhas muito facilmente. É muito difícil, por exemplo, é constrangedor eu citar um dado de uma pesquisa feita em 2001. Nós estamos em 2009, uma pesquisa de 2001, a gente fala assim, tem uma sensação de que é velha. Né? A notícia da semana passada, a gente já fala, mas ainda é isso, ainda não descobriram nada, não lançaram ainda o produto X.9.7, ainda está na versão 9, tudo muda muito rápido, e não somente mudam rápidas, ou não há uma mudança rápida apenas na questão da tecnologia e da informação, mas há uma mudança muito rápida nos sistemas, nos modelos, todo mundo reestruturando tudo o tempo inteiro, todo mundo reinventando tudo o tempo inteiro. Cada pessoa que chega com uma nova proposta, cada equipe que entra com um novo modelo de treinamento, é tudo muito rápido. Pode ser que você saia de férias e quando você volta de férias na sua empresa, mudou tudo. Mudou o chefe, mudou o produto, mudou a linha, mudou a estrutura da empresa, tudo muda rápido. Então, esse tempo em que nada é tão simples, tudo é complexo, e tudo em um movimento aceleradíssimo, e todo mundo correndo atrás o tempo inteiro, e essa competitividade intensa, haja coração, e aqui se explica a boa dose do nosso estresse. Quais as expectativas, por exemplo, de um profissional para esse cenário de competitividade, complexidade e velocidade? Que expectativas se tem? Evidentemente que essa lista poderia ser bem maior, mas eu sugiro pelo menos essas 6 palavras. Competência, por razões óbvias. Aquele ditado cruel é verdadeiro, quem não tem competência não se estabelece. Então exige-se de um profissional que seja bem formado. Por exemplo, eu recebi uma divulgação de material interno de uma multinacional que um trainee tem que ser no mínimo bilíngue, senão ele nem entra no processo de discussão para ocupação de inserção no mercado de trabalho. Então, a competência hoje é uma coisa muito valorizada. Competência. Resiliência. Resiliência, você sabe, é essa expressão que fala qual a velocidade e a capacidade de recuperação
de algo, no caso de uma coisa, quando estamos falando de elementos técnicos, estamos falando de peças, né? Quando estamos falando resiliência na linguagem da engenharia, qual é o tempo de recuperação, o tempo em que algo aguenta uma pressão e o tempo em que algo continua funcionando mesmo estando deformado e avariado. E para nós, pessoas, é o tempo que a gente se recupera do estresse. Eu costumo dizer que há uma diferença entre cansaço e desgaste. Cansaço é o seguinte: você pintou uma parede de X metros, 10 metros, em um dia. Aí você fica cansado. Aí você descansa, no dia seguinte você pinta uma outra parede de 10 metros. Aí você fica cansado. Aí no dia seguinte, que depois que você descansou, você pinta outra parede de 10 metros. Isso é cansaço, descanso, cansaço, descanso. Agora, desgaste é diferente. Desgaste é você pinta 10 metros num dia, além de cansado, fica desgastado, e mesmo descansando, no dia seguinte você pinta só 9 metros. E mesmo descansando, dali a uma semana você já está pintando apenas 7 metros. Resiliência é essa discussão do quanto é que nós conseguimos conviver com a pressão, quão rapidamente nós conseguimos nos recuperar do cansaço ou do desgaste, mais precisamente do desgaste, ou mais precisamente ainda, o quanto nós conseguimos e em quanto tempo nos recuperar dos danos e das avarias que viver o tempo inteiro sob pressão gera em nós. Então, por exemplo, eu acompanhei um amigo cujo pai estava hospitalizado e precisava de doador de sangue. E o meu amigo foi doar sangue para o seu pai hospitalizado. E quando ele foi doar sangue, a enfermeira disse para ele: o senhor não tem condições de doar sangue, a sua pressão sanguínea está alterada, o senhor não pode doar sangue. Ele falou: não, mas eu estou calmo. Ele falou: não, o senhor pensa que está calmo, mas o senhor não está calmo. O senhor está com o seu organismo alterado. Ou, em outras palavras, o senhor está estressado, mas não percebe o quão estressado o senhor está. Quer dizer, conviver com a pressão. O que é pressão? Mais trabalho, menos gente, menor tempo, maior produtividade, menor custo, maior margem. Quer dizer, conviver com essa pressão gera em nós danos consideráveis, e resiliência é o que se espera de um sujeito. Em outras palavras, se você é um profissional que não sabe viver debaixo de pressão, dificilmente você vai encontrar um lugar ao sol no mundo do trabalho. Produtividade, que é a sua capacidade de fazer mais com menos em menos tempo, de maneira mais barata, de forma mais lucrativa. Você tem que produzir. Aquilo que 3 pessoas faziam, aí dali a pouco 2 pessoas, dali a pouco 1 pessoa só, e aquilo que era responsabilidade do departamento X, passa a ser responsabilidade também do seu departamento, que se reduz a você. Então eram 18 pessoas fazendo agora o que você tem que fazer. Enfim, você entendeu? E tem que produzir e ainda tem que bater a meta, que tem que ser superior ao período anterior. Então é isso, produtividade. Se você não tem competência, capacidade de se superar e conviver sob pressão, e você não produz mesmo numa condição adversa, então tome cuidado, você está a perigo. Agora, para isso você tem que ser criativo. Você não pode trabalhar do mesmo jeito que se trabalhava uma década passada. Você não pode fazer aquilo que você sempre fez, porque o cenário mudou, a estrutura da sua empresa mudou, a tecnologia mudou, o número de pessoas envolvidas mudou, as ciências envolvidas naquilo que você faz mudou. Então você tem que ser criativo, você tem que se reinventar como profissional. Já ouviu essa expressão antes? Você tem que se reinventar, você tem que reinventar os seus processos, você tem que reinventar os seus produtos, porque tem
tem coisa que você fazia que o mercado não precisa mais, tem profissão que o mercado não precisa mais, então você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo a respeito de você mesmo, criativo a respeito do produto que você coloca no mercado, você tem que ser criativo, enfim, você entendeu? Sinergia. Você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, então você tem que aprender a trabalhar em equipe, você tem que aprender a fazer com que o mais lerdo da sua equipe acelere um pouquinho. Se você é o mais lerdo, você não pode ficar muito lerdo, porque senão você vai ficar para trás. E você tem que aprender que é na soma da contribuição de todos que existe um grande valor agregado, e sinergia é o seguinte: 1 mais 1, a soma não é igual a 2. 1 mais 1, às vezes a soma pode ser 4, 5, 6. Sinergia é todo mundo operando junto para que o resultado ou o valor agregado seja maior do que a soma das partes. Sinergia é mais ou menos isso. Se você não tiver capacidade de relacionamento e for muito competente tecnicamente, perigo à vista. Porque o ambiente é estressante, você se torna irritadiço, você perde a paciência com o cara da mesa do lado ou com o cara que está em cima de você, o que é bem pior. Então é complicado. Por exemplo, eu conheci um senhor que era piloto na aviação civil de uma grande empresa aérea. E ele, com a sua idade já um pouco avançada, não passou no exame médico e o médico foi dizer para ele que ele não tinha mais condições de ser comandante de uma aeronave. Então ele, sentado diante do médico, levantou-se, pegou o médico pelo colarinho e disse: você não era sequer um projeto quando eu já pilotava. Eu vou lhe mostrar quem tem condição de pilotar uma aeronave. Entendeu o que significa? Aposentadoria indiscutível. Então, se você não tem capacidade de relacionamento, se você não lida bem com as suas emoções, se você não se recupera rápido da pressão, a coisa fica muito complicada. E pela graça de Deus, já dizia o poeta popular, que se o malandro soubesse como é vantajoso ser honesto, ele seria malandro, ele seria honesto só por malandragem. Então, pela graça de Deus, o mundo está descobrindo que ser ético é mais barato e mais lucrativo. Apesar do cenário sugerir que não é bem assim. Mas nós estamos vivendo, se não uma realidade em que a ética existe de fato nas relações profissionais, o discurso ético está presente. E quando o discurso ético se faz presente, a médio e longo prazo cria-se uma consciência ética. E quando a médio e longo prazo cria-se uma consciência ética, o ambiente ético vai naturalmente expurgando aquilo que não é ético, ou aquele que não é ético. Portanto, já exige-se do profissional ética. Ainda que num primeiro momento, ética signifique, no mínimo, lealdade à empresa, lealdade à hierarquia da empresa, lealdade em relação à ética concorrencial. Você não vai vender serviço, produto, informação para concorrência. Você vai construir um mercado ético que vai beneficiar todo mundo. Então, isso já está na pauta e já está na discussão. Não se concebe mais um profissional que não tenha ética. Especialmente para nós que estamos falando de espiritualidade no mundo do trabalho. Então, eu gostaria de sugerir para você algumas hipóteses
do que é, como contribui e o que seria de fato o que eu estou chamando de um profissional espiritualizado. Veja bem, eu não estou falando de um religioso, de um frequentador de uma religião. Não estou falando de um prosélito, não estou falando de um adepto de uma religião. Eu estou falando de um sujeito que realmente leva a espiritualidade a sério, isto é, ele é honesto consigo mesmo, ele é honesto com sua consciência. Ele não está brincando de religião, ele é sério naquilo que ele faz. A espiritualidade realmente encontrou lugar dentro dele. E quando eu digo a espiritualidade, não a religião, encontrou lugar dentro dele, nosso conceito de espiritualidade até agora, nesse fórum, espiritualidade no mundo do trabalho, nesse fórum aqui, o que chamamos de espiritualidade pode ser resumido pelo menos nessas 4 questões. Poder, amor e justiça como adjetivos ou atributos da nossa compreensão de Deus. Deus tem poder, Deus é amor e Deus promove justiça. Nós estamos falando de espiritualidade como uma experiência pessoal com esse caráter divino, que tem poder, é amor e promove justiça. E por causa da nossa experiência com esse Deus que tem poder, é amor e promove justiça, nós somos instrumentos para que, na realidade que está sob nossa influência, inclusive principalmente o mundo do trabalho, o poder de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus se manifestem. Estamos falando de espiritualidade como sentido. Sentido nas 2 conotações que tem, direção e significado. Sentido porque a experiência com esse Deus, que tem poder, é amor e promove justiça, a experiência com esse Deus é âncora de sentido para a nossa vida, isto é dele e nessa experiência que nós derivamos os conteúdos que nos ajudam a tomar decisões, organizar e orientar a nossa vida. E significado, com a conotação de que isto que eu estou vivendo, a maneira como a minha vida está organizada, aquilo a que dou valor, vale a pena. Eu estou disposto a continuar vivendo assim. Eu estou disposto a me sacrificar por isso. É essa a conotação de sentido, direção e significado. Espiritualidade, nós estamos falando algo que tem a ver com a praxis. A praxis como, a partir dessa experiência com esse Deus, que tem poder, é amor e promove justiça, nós agimos no mundo e no ambiente sob nossa influência, de tal maneira a promover transformação da realidade visando o bem comum. E por último, espiritualidade tem a ver com a própria conceituação de trabalho que definimos no 5º encontro que tivemos. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Trabalhamos para construir um novo mundo, praxis, inclusive o nosso mundo, que começa dentro de nós. Então, espiritualidade é essa consciência de que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de que eu cresço enquanto trabalho,
eu me desenvolvo, me descubro, me aperfeiçoo enquanto ser humano. Eu me construo enquanto construo não apenas o meu mundo para os meus, mas o novo mundo que é nosso. Então, espiritualidade tem a ver com isso. Espiritualidade, até agora, nesse fórum, tem a ver com isso. Agora você imagine uma pessoa, um profissional, em que esse conceito de espiritualidade ganhou concreção. Então agora eu sugiro para você hipóteses. Suponha que Deus esteja realmente interessado em interferir no seu trabalho. Suponha que Deus esteja realmente interessado em interferir no seu trabalho. Veja bem o que eu quero dizer com isso. Aquilo que você está fazendo, seja o que for, com quem for, aonde for, aquilo que você está fazendo, num determinado momento do seu dia, em que você se recosta na sua cadeira, na sua poltrona, e faz assim, ó. Imagine que você, nesse momento em que você fizesse uma pausa, extenuada, angustiado, angustiada, em dúvida, sob pressão, estressado, estressada, com uma grande responsabilidade na mão. Imagine se nesse momento você ouvisse uma voz do céu se pronunciando e sussurrando ao seu coração, quer ajuda, e fosse Deus falando. Suponha isso. Eu tenho para mim que a partir da minha experiência cristã, a partir da minha fé e da minha compreensão e da minha relação com um Deus que é pessoal, que sabe o meu nome, sabe os pensamentos da minha cabeça, conhece as minhas ansiedades, os meus medos, eu tenho para mim que essa voz se pronuncia para mim o tempo inteiro. Por isso é que tenho como talvez a melhor e mais extraordinária definição de oração a fala do Dallas Willard. Oração é uma conversa com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. Seja esse algo uma peça num torno mecânico, uma aula de matemática, ou uma conversa difícil com um filho, ou um processo de negociação com um cliente. Não há nada na minha vida que esteja fora do limite de interferência e de interesse de Deus. Não há nada na minha vida que esteja fora do horizonte de interesse de Deus em manifestar o seu poder, o seu amor e a sua justiça. Portanto, suponha que de fato Deus esteja interessado em interferir no seu trabalho. O que isso significaria? Eu listei estas possíveis consequências. Confiança e otimismo. Eu me lembro de uma história que se relaciona ao presidente Lincoln, na Guerra de Secessão, quando um dos comandantes do exército entra esbaforido na sua sala e diz assim: a situação no fronte está muito delicada e eu espero que Deus esteja do nosso lado. Ao que o presidente teria respondido: não, comandante, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Porque tenho para mim, de fato, que quando nós estamos do lado de Deus, Deus está do nosso lado.
Eu creio assim. Eu creio que quando entro numa demanda, quando entro num empreendimento, quando me proponho a um projeto, a um desafio, eu primeiro me ajoelho e digo assim: Deus, eu faço isso aqui e não é para mim, porque eu aprendi que devo organizar a minha vida buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Eu aprendi que o que eu vou fazer é para cooperar contigo para colocar ordem no caos. É mais ou menos como se eu infantilmente dissesse para Deus: Deus, isso é problema teu. É do teu interesse, hein? É do teu interesse. E às vezes, e não poucas, eu ainda me atrevo a dizer para Deus o seguinte: Deus, isso aqui vai provavelmente trazer complicação para mim. Eu estou fazendo é por tua causa. E eu estou confiando que a tua mão está sobre a minha cabeça. Isso me faz lembrar aquele ditado que diz assim: eu e Deus somos maioria. E eu penso que quando nós temos essa relação com Deus e essa experiência de fé, isso eu falando da nossa espiritualidade cristã, nós temos esse ímpeto de confiança e otimismo. É como diz o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Quem olha para o céu caminha melhor do que quem olha para o chão. Porque se estamos falando de espiritualidade, a orientação para a caminhada no chão não está no chão, está no céu. Serenidade e resiliência. Respirar fundo. Estabilidade. Não perder a cabeça, não se desesperar. Eu me lembro quando fui convidado a fazer uma palestra sobre estresse e espiritualidade numa montadora aqui na região do ABC de São Paulo. E a pessoa que me convidou disse: você não pode dizer que é pastor, não pode levar a Bíblia, você vai fazer uma palestra sobre estresse e espiritualidade. E aí eu fiquei pensando: bom, eu convivo com estresse, convivo. Eu vivo sob pressão, vivo. Dormir bem resolve? Não, ajuda muito. Fazer uma atividade física resolve? Não, ajuda muito. Me alimentar adequadamente resolve? Não, ajuda muito, mas não resolve. Então como é que eu lido com o meu estresse? Aí eu lembrei do que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala assim: não ande ansioso por nada. Antes de ficar ansioso, leve a Deus as suas petições com orações e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Falei: certo. Como é que eu lido com o meu estresse? Bom, eu converso com Deus o tempo inteiro. Porque eu acredito mesmo nesse negócio. Que a principal realidade que muda com a oração é a pessoa que ora. É inevitável. É inevitável. Que quando a gente ora, se nada mais mudar e só a gente mudar, o que é inevitável, já está bom demais. Então é assim que eu lido com o meu estresse, com a minha ansiedade. Eu oro. Vai chegando a hora da palestra, eu falo: Deus, está quase na hora. É assim que eu faço.
E aí uma voz me sussurrou: vá lá e diga isso na multinacional que você vai. Bom, vou falar para o pessoal fazer oração. Eles não são nem crentes. Eles não aceitaram Jesus como Salvador. Eles não são evangélicos. E eu ouvi como que uma outra voz dizendo: mas quem disse que eu só ouço a oração dos evangélicos, dos crentes? E foi quando eu descobri na Bíblia, Atos 10:31, a história de um homem chamado Cornélio, que não tinha notícia da pessoa de Jesus, mas que Pedro, apóstolo, chega na casa desse Cornélio e diz: Deus ouviu as suas orações e tomou consciência das suas esmolas, e me mandou aqui para dar uma resposta para você. Então o que eu ouvi foi: fala para aquele pessoal conversar com Deus, porque a paz de Deus vai visitá-los. Aí eu cheguei lá e disse assim: quantos de vocês conhecem o Pai Nosso? Aí todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês saberiam explicar o Pai Nosso? Aí ninguém se atreveu, até com medo de eu chamar lá na frente para explicar. Eu falei: mas eu vou explicar o Pai Nosso para você. E expliquei o Pai Nosso, e depois nós fizemos a oração do Pai Nosso numa multinacional, e foi uma experiência extraordinária. E eu acredito mesmo que quem tem fé não só não tem medo, mas quem tem fé caminha com serenidade e paz. Por isso é que não é versículo, mas até bem que podia ser: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Suponha que Deus realmente esteja interessado em interferir no seu trabalho. Então você pode ter ousadia, você pode arriscar, você pode desejar construir, você pode assumir desafios, você pode empreender, você pode ousar criar, você pode tentar fazer alguma coisa maior do que você. Que alguém disse o seguinte: quando você for fazer um plano, faça um plano tão grande que se Deus não estiver dentro, vai dar errado. Isso é bom, porque tira a gente da nossa zona de conforto, da nossa zona de controle, ou da nossa falsa sensação de que estamos controlando alguma coisa. Então imagine que Deus realmente quer interferir no seu trabalho. Ouse, empreenda. Imagine que você realmente ouviu Deus dizendo: quer ajuda? E responda o seguinte: não só quero, como preciso muito, porque se o senhor não puser a mão, esse negócio não vai andar. Então suponha que Deus realmente quer interferir no seu trabalho. Discernimento em insights é o que eu chamaria de percepções, de descobertas, ou de revelação de segredos. A Bíblia chama isso de palavra de conhecimento, palavra de discernimento, ou próprio discernimento. Alguns vão chamar de intuição, outros vão chamar de sexto sentido, mas eu creio que quando eu me ajoelho e digo: o Senhor quer interferir? Eu não estou sabendo o que fazer, eu não estou sabendo o que decidir, eu não sei por onde caminhar, e eu espero resposta para o próximo passo, e durmo. Eu creio nisso, e creio mais: eu creio em coincidências, entre aspas, porque alguém já disse que as coincidências acontecem mais quando a gente ora. Quando a gente ora, as coincidências se multiplicam. Quando a gente não ora, parece que faltam coincidências. Então são coincidências entre aspas. A nossa missionária Ana Alzira Nascimento usa a expressão cristocidências. As cristocidências acontecem. Alguns chamariam isso de sincronicidade. Alguns dizem que o universo conspira a nosso favor.
Alguns dizem que há uma força maior que está sobre nós, nos dirigindo. Alguns vão dizer que estava escrito. Alguns vão dizer que é sorte. Mas eu, supondo que Deus realmente quer interferir no meu trabalho, eu posso crer que algumas coisas acontecem no meu horizonte de atividade profissional que não aconteceriam se eu não tivesse aberto a porta para Deus interferir no meu trabalho. Então, suponha que Deus esteja realmente interessado em interferir no seu trabalho. Suponha que seja realmente possível trabalhar motivado por amor. Suponha que seja realmente possível trabalhar motivado por amor. Porque nós estamos dizendo que Deus é amor, que a nossa experiência com Deus implica a experiência do amor, que a nossa experiência do amor implica a nossa expressão do amor. E falando português claro, o sujeito que está do outro lado do balcão e para quem você tem que fechar sua venda, não é seu adversário, não é seu inimigo, e você não vai empurrar a goela abaixo daquele sujeito um produto que ele não precisa, só porque você precisa bater a sua meta, tá certo? Sei que ninguém faz isso. Nós estamos falando de amor, nós não estamos falando, deu para entender? Nós estamos falando de amor. Amor é eu levar o meu carro na sua oficina mecânica e você resolver o problema com R$20 e não me cobrar 200. Porque você está lá trabalhando por amor. Imagine que isso seja realmente possível. Aí estão algumas palavras que talvez sejam derivadas da experiência de trabalhar por amor. Paixão e disponibilidade. Eu faço e sei que ao fazer terei a paga e a recompensa financeira do meu trabalho. Mas eu faço e faria mesmo de graça. E eu faço e faria mesmo se tivesse que pagar para fazer. Porque eu faço aquilo não pelo meu salário no fim do mês, eu faço por amor. E quando eu faço por amor, eu estou sempre disponível e disposto a fazer. Eu não fujo de fazer. Eu me lembro de uma senhora que vivia dizendo para mim: pastor, fala para esse homem parar de trabalhar tanto. Pastor, fala para esse homem parar de trabalhar tanto. Até um dia que o marido dela veio e falou: pastor, você não acredita o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Fui no médico cardiologista. E a minha mulher, para variar, foi com essa conversa para cima do cardiologista: doutor, fala para esse homem parar de trabalhar tanto. E o médico disse assim para mim: o senhor gosta do que faz? E eu respondi: eu amo o que eu faço. Aí o médico então disse para a esposa: então a senhora não se preocupe, porque ninguém morre de trabalhar naquilo que ama ou que faz. A gente só morre de trabalhar naquilo que detesta. Então, desse mal, seu marido não morre. Eu achei muito interessante isso. Por isso é que o Cláudio Arrau, é um pianista chileno, ele disse assim: quanto mais eu gosto do que eu faço, menos eu chamo de trabalho. Quanto mais eu gosto do que eu faço, menos eu chamo de trabalho. Imagine que seja possível realmente trabalhar por amor, se não haveria humildade e serviço. Eu tive essa experiência quando eu deleguei uma tarefa à minha equipe. E eu percebi que um dos meus pastores não ia conseguir realizar a sua tarefa. Num primeiro momento, eu que já estava meio cismado com ele, fiquei pensando assim: ele não vai conseguir, quer ver? No segundo momento me ocorreu de procurar um outro amigo de trabalho da mesma equipe e falar assim: quer apostar que ele não consegue?
E no terceiro momento eu já me imaginei no dia de entregar a tarefa, ele vindo com as desculpas dele, e eu olhando para o meu amigo, que também era e é amigo dele, e dizendo assim: eu te falei que ele não ia conseguir. Mas aí eu lembrei do modelo de liderança de Jesus, que não é uma liderança de colocar os outros à prova, não é uma liderança de colocar os outros no fogo, não é uma liderança que torce para dar errado, não é uma liderança que torce pelo fracasso do outro, é uma liderança que serve. Aí depois de todos aqueles meus momentos, que vieram assim numa fração de segundo, com uma intensidade quase insuportável, eu falei: eu sei o que eu tenho que fazer. É ir até esse meu amigo, liderado, parceiro, companheiro, e falar para ele o seguinte: você precisa de ajuda para fazer o que eu pedi para você fazer? Você quer fazer junto comigo? Quer que eu te ajude? É isso que eu tenho que fazer. Mas aí logo me veio a seguinte questão: mas aí eu estou trabalhando por ele, aí eu não preciso dele, é melhor então eu ir lá e faço. Mas aí eu lembrei: não, volta. Se você raciocinar, eu não preciso dele, você deixou de enxergá-lo como um ser humano e passou a enxergá-lo como uma ferramenta que você vai usar, ou como um instrumento, ou como um trampolim que você vai usar para chegar onde você quer chegar. Lembre-se, imagine que seja realmente possível trabalhar por amor. Se você não vai deixar sua vaidade de lado, seu orgulho de lado, e se você realmente não vai servir pessoas e ajudá-las a florescer, estando ao seu lado. E se você não vai também dizer de vez em quando: ei, amigo, pode me ajudar a cumprir a tarefa que eu tenho que cumprir, mas que eu não vou conseguir, mas acho que você pode me ajudar e faz melhor do que eu. Imagine que seja realmente possível trabalhar por amor. Você não trocaria competição por cooperação? Você não trocaria puxadas de tapete por sinergia? E aí você diz assim: ah, pastor, você não conhece meu escritório, você não conhece a minha empresa, você não... Bom, então eu usei essa expressão que não é minha: agressividade sem raiva. Essa frase, essa expressão é de um senhor extraordinário chamado Phil Jackson, mais precisamente técnico do Chicago Bulls, daquele time que tinha Scott Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan. Quase que eu falei Michael Jackson, isso pega, hein? Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman, Ron Harper. Esse time que disputou a NBA com Phil Jackson 8 vezes e ganhou 7. É desse time que nós estamos falando. Da NBA, você acha que tem algum lugar competitivo? Como a NBA, algum lugar que movimenta milhões de dólares? Algum lugar de egos superlativos, de vaidade? É um time da NBA. E aí o Phil Jackson diz assim: a principal característica do Chicago Bulls, 7 vezes campeão da NBA, se resume em uma palavra: compaixão. E o que é compaixão? Ele traduziu assim: agressividade sem raiva. Eu preciso ganhar um campeonato, ganhar uma partida de basquete. Ou em outras palavras, eu preciso produzir, eu preciso vencer. Mas eu não olho os outros como meus inimigos, como os meus contendores que eu odeio, que eu quero destruir, que eu quero pisar, que eu quero esmagar. Eu não preciso disso.
Eu posso trabalhar sem ódio. Eu posso ser agressivo sem raiva. Imagine que realmente seja possível trabalhar motivado por amor. Agora, suponha que de fato haverá um juízo final. Suponha que chegará o dia quando diante de um tribunal e Deus sentado no trono, Ele que é o justo juiz vai dizer assim: bom, vou abrir o livro e você me explica. Suponha que no seu último suspiro você vai passar pelo tribunal da sua consciência, em que você vai ter que decidir se você vai fechar os olhos em paz ou se você vai ter vergonha de quem você se tornou e do tipo de coisa que você fez no mundo. Imagina que isso conta. Algumas palavras. Accountability, desculpe o inglês, mas essa palavra, ela é mais do que prestar contas. Ela é uma consciência da necessidade de prestar contas. É uma disposição voluntária de ser auditável. Digamos assim que accountability não é a responsabilidade de prestar contas, é a qualidade de quem é auditável. É quase que o orgulho de poder prestar contas. Eu posso dizer assim: olha, você quer que eu preste contas da administração que eu estou fazendo do seu dinheiro? Tenho o maior prazer. Inclusive tenho o prazer que você veja como eu estou cuidando tão bem do dinheiro que você me deu para cuidar. Está aqui, olha, tenho prazer de fazer isso. Então você imagina, e aqui eu diria o seguinte: um profissional que é espiritualizado, ele não trabalha para o seu patrão, para a sua empresa, ele tem uma consciência de que ele trabalha e será julgado e avaliado no seu trabalho num tribunal muito superior do que o conselho de administração ou a comissão de fiscalização, sei lá o quê. Ética e valores. Só que não é lei, é ética, e são valores internalizados. Por exemplo, o sujeito que não mente, porque tem medo de ser flagrado na sua mentira, não é um sujeito ético, ele só obedece à lei. Mas ele não é ético. Agora, o sujeito que não mente porque ele não é mentiroso, então ele é ético. Por que você não mentiu? Porque eu não sou mentiroso. Por que você não roubou? Porque eu não sou ladrão. Agora, quando você fala assim para um camarada: por que você não roubou? Imagina se o chefe me pega roubando, eu estou na rua. Ele não é ético. Ele só tem medo da consequência do comportamento não ético. Agora, o sujeito que você fala assim: por que você não roubou? Porque eu não sou ladrão. Por que você não faz corpo mole, já que o gato está fora, os ratos fazem a festa? Falou: não, mas eu não sou rato. Eu não sou rato. Integridade, lealdade, bem comum, e quem sabe até uma utopia, porque aquele a quem a gente presta contas, se é esse Deus de poder, amor e justiça, o que é justo para o bem comum. Essa é a nossa utopia. Então imagine que você está trabalhando com alguém que acredita em juízo final. Suponha que o trabalho seja de fato uma das principais fontes de sentido para a sua vida. Suponha que você ser uma pessoa saudável, equilibrada. Eu não gosto da palavra felicidade. Aliás, cada dia que passa, pelo uso dessa palavra, eu acho a palavra cada vez mais idiota.
Mas imagine que a sua felicidade dependa muito do seu trabalho e do que você faz enquanto trabalha, do ambiente que você está enquanto trabalha, das relações que você desenvolve com as pessoas enquanto trabalha, do que você entrega como resultado do seu trabalho. Imagine que a sua realização como pessoa, ou que a sua felicidade, dependa de fato do seu trabalho. Então, desculpe uma outra expressão em inglês. Há um camarada, que justamente é um inglês, chamado Cliff Hakim, que ele diz o seguinte: todo mundo é self-employed. Todo mundo tem duas carreiras. Então, você que é um profissional, você tem duas carreiras. A primeira carreira que você tem é a carreira de gestor da sua carreira. E a segunda é a sua carreira. Se você é funcionário da empresa X, essa é uma carreira. Agora, é na sua outra carreira, de gestor da sua carreira, que você decide quanto tempo você vai continuar trabalhando na empresa X. Ou se você vai fazer como o meu amigo, que era diretor de uma grande empresa aqui em São Paulo, e que um dia entrou na sala, era diretor estatutário, com um salário maravilhoso, com tudo maravilhoso. Entrou na sala do seu empregador, o presidente, acionista, dono da empresa, e pediu demissão. Eu falei para ele: por que você pediu demissão? Ele falou: porque eu não trabalho numa empresa como aquela, não serei subordinado de um homem como aquele, não vou associar a minha biografia profissional a um sujeito como aquele. Deu um mês, o sujeito que era aquele estava nas páginas da Folha de São Paulo com ordem de prisão. Aí está um exemplo de um gestor da sua própria carreira. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu faço, onde eu faço, com quem faço, o meu ambiente de trabalho, tem a ver com o sentido da minha vida. Imagine se você tem um profissional assim. Esse profissional, você não precisa cobrar que ele está fazendo corpo mole, porque ele está dizendo assim: ô companheiro, eu não estou trabalhando para você, eu estou trabalhando em primeiro lugar para mim. Se eu não fizer bem feito esse negócio, eu vou dormir infeliz. Se eu não fizer bem feito esse negócio, eu vou me sentir culpado. Se eu achar que eu estou amolecendo, arrefecendo, eu não estou traindo você, nem o interesse da sua empresa, eu estou traindo a mim mesmo, eu estou esvaziando de sentido a minha própria vida. Então você pode dormir tranquilo comigo. Eu fico imaginando se não seria muito legal ter um camarada assim trabalhando do lado da gente. Imagine que o trabalho realmente seja uma das grandes, se não a principal fonte de sentido da sua vida. Imagine se você não estaria preocupado em discernir a sua vocação. O que é que eu tenho que fazer? Ser engenheiro ou virar suco? O que é que eu tenho que fazer? Eu continuo aqui ou me transformo? O que é que eu tenho que fazer? Porque eu não vou terminar os meus dias nessa angústia e nessa amargura. Queria fazer um parêntese. Eu percebo que cresce o contingente de pessoas que cobra uma experiência de trabalho satisfatória, cheia de realização, fonte de felicidade. Eu quero ser feliz no meu trabalho. Mas esse contingente que cobra isso, e os estudiosos e analistas dizem que nós somos a primeira geração que cobra isso, ser feliz no trabalho. Esse pessoal acha que essa felicidade depende de alguém, de um terceiro. Depende do chefe, depende da política da empresa, depende do plano de carreira da corporação. Você pode cobrar isso, agora é você quem tem que tomar a rédea na mão e tomar providência. Imagine se você realmente acredita que o trabalho é sua grande fonte de sentido, você vai compreender o que significa essa palavrinha grega hipoiesis, que é você
no trabalho, aquilo que a gente estava falando lá atrás, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Enquanto eu trabalho, eu tenho um produto do meu trabalho, mas o principal produto do meu trabalho é o tipo de ser humano que eu estou me tornando, justamente porque eu estou trabalhando no que estou trabalhando, fazendo o que eu estou fazendo, com quem, etc, etc, etc. Poiesis é esse construir-se. E esse construir alguma coisa que seja a expressão da nossa identidade mais profunda e verdadeira. Finalmente, suponha que seja realmente através do seu trabalho que Deus atua no mundo. Suponha que seja realmente através do seu trabalho que Deus atua no mundo. Em outras palavras, se você não fizer, não espere que Deus faça. Ok? Se você não fizer, não espere que Deus faça. Exemplo: uma pessoa hospitalizada, sozinha, no quarto. Aí você ora lá no seu quarto ajoelhado e diz assim: Senhor, cuida da solidão daquela senhora no hospital. Consola o coração dela. Suponha que Deus responda para você: então, vai lá. Faça companhia para ela a noite toda. Fala umas palavras assim de paz para ela. Faz o seguinte, vai lá, abre a Bíblia, lê um salmo. Faz o seguinte, abra um livro de poemas, leia Cecília Meirelles para ela. Vai lá. Leve esperança para ela. O que eu quero dizer é: suponha que seja realmente através do seu trabalho que Deus atua no mundo. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Suponha que Deus diga para você: então, levanta, vá trabalhar. Suponha que se você não for trabalhar, não vai vir um anjo bater na sua porta e falar assim: olha, onde é que eu ponho as compras, madame? Suponha. Criei a história daquele pastor que comprou um pequenino sítio. O sítio ficava num lugar assim, mais ou menos. E era bem pequenino, porque é um pastor antigo. Os pastores mais atuais, eles já compram logo, Mas ele era dos antigos. Então ele comprou um sítiozinho bem tímido, pequenininho, caidão, cheio de matagal, tudo ruim. E ele no dia de folga, uma vez por semana, ia lá, tirou o mato, refez a cerca, arrumou ali a sacadinha, a varanda, deu uma martelada na janela, pintou. Aí a esposa do pastor foi lá, colocou umas flores. E aí o sítiozinho até que foi ganhando um ar bem aconchegante, ganhou beleza, ganhou vida, ganhou afeto. E o vizinho mais próximo, sabendo que era um pastor, foi lá fazer uma visita. E quando chegou, quis ser simpático e disse assim: pastor, o senhor e Deus fizeram um bom trabalho nesse sítio, hein? E o pastor respondeu: ah, meu amigo, você precisava ver como era isso aqui no tempo que Deus cuidava sozinho. Então suponha que seja realmente através do seu trabalho que Deus atua no mundo. Eu acho que tem algumas consequências. Vocação, isto é, daquilo que Deus quer fazer no mundo, o que é que eu posso me oferecer, ou o que é que Ele quer usar as minhas mãos para fazer, o tipo de gente que eu sou para fazer. Por exemplo, uma vez eu fui pregar numa outra igreja, fui falar numa outra igreja, e cheguei e fiquei com a minha esposa em pé, parado no salão de entrada do auditório. Já tem umas 30, 40 pessoas, eu fiquei ali em pé, esperando o pastor anfitrião chegar. Aí ele chegou, cumprimentou um,
2, 3. Disse o nome do primeiro, do segundo, do terceiro. Perguntou, sua tia já saiu do hospital? Seu irmão já arrumou um emprego? E ele sabia o nome do cara e do irmão do cara. E eu parado olhando aquilo, comecei a ficar constrangido. E comecei a pensar como eu faria, aliás, como é que eu tenho feito nos últimos 20 anos. Eu passaria no meio daquele saguão de entrada, daria um bom dia coletivo e cumprimentaria gentil e educadamente algumas pessoas que se aproximassem de mim e me cumprimentassem pessoalmente, porque eu passaria rápido. Quando acabou, eu voltei para casa numa profunda crise de vocação. Falei assim, eu não sou pastor, não sirvo para esse negócio, estou na profissão errada, vai dar tudo errado, eu vou precisar trocar de carreira. Fui parar na terapia, fui fazer terapia, fui falar com a terapeuta, não é possível. Eu não sou como aquele meu amigo, que estávamos no carro, voltando da universidade, éramos 4 pastores no carro, cada um foi contando a sua dificuldade em ser pastor. O meu amigo ao meu lado, sentadinho, abraçado na sua mochila, sentadinho quieto. E todo mundo falou, a minha dificuldade é essa, aquela outra. Aí eu virei para ele e falei, e você, não fala nada? Qual a sua dificuldade em ser pastor? Aí ele disse assim, eu odeio seres humanos. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu odeio seres humanos. Eu não chego aí, mas tenho uma certa dificuldade de saber o nome de 50 pessoas, o nome da avó, da tia, etc, você sabe. Mas eu fui parar em terapia por causa disso. Até que eu descobrisse que eu não sou como aquele meu amigo. Mas do jeito que eu sou, Deus quer fazer alguma coisa no mundo que precisa de um cara que nem eu. E Deus quer fazer alguma coisa no mundo que precisa de alguém do jeito que você é. Então imagine que se Deus atua no mundo através do seu trabalho, qual é o seu melhor trabalho? Porque essa é uma das maneiras como defino vocação. A maneira como Deus se manifesta no mundo através de mim e através de você. Como é que Deus se manifesta no mundo através de você? Aí está a sua vocação. Responsabilidade. Porque se você não fizer, Deus não vai fazer. Dedicação, proatividade. Ou como diz o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se tem alguma coisa que precisa ser feita, vale a pena ser feita, ainda que seja mal feito. Concorda? Esse foi o exemplo que a minha terapeuta me deu. Tem aquela mãe que quer dar a mamadeira para a filha na temperatura exata. Só que tem um dia que ela está correndo demais. E não deu tempo direito de esquentar a mamadeira direitinho e deixar na temperatura exata. Você acha que a mamãe então vai dizer para a filhinha, olha, a mamadeira não está na temperatura exata, mamãe não está com tempo, está atrasada, hoje você fica sem mamar? Não, né? Se tem alguma coisa que precisa ser feita, tem que ser feita. Ainda que não no padrão de perfeição que a gente tem. Porque se Deus age através da gente, bom, de vez em quando a gente faz de maneira centrada, com toda a competência, com toda a preparação, mas tem horas que é na voluntariedade e eu vou. Por isso é que tem disponibilidade. Eu vou, eu sou proativo, eu faço. E finalmente gratidão, né? Porque é um grande privilégio poder, com o perdão da expressão, emprestar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, a nossa boca,
as nossas competências, os nossos conhecimentos, emprestar a Deus e dizer, usa, e Deus pegar tudo de volta, como se não fosse Ele quem nos tivesse dado, e dizer, vou usar. O trabalho é uma dádiva, a oportunidade de trabalhar é uma dádiva. Todas as condições que temos para trabalhar são dádivas. É um grande privilégio nosso que nós podemos cooperar com Deus para colocar ordem no caos. E é um grande privilégio nosso que Deus nos tenha escolhido, nos chamado, nos capacitado, nos abençoado para que o representemos no mundo, porque é realmente através do nosso trabalho que Deus atua nesse nosso mundo. Eu considero esse conjunto de características, competências e contribuições, esse mix, aquilo que descreve um profissional que leva a espiritualidade a sério. Eu gostaria de ser alguém assim. Eu gostaria de ter ao meu lado pessoas assim trabalhando comigo. E eu gostaria que aquele para quem eu trabalho me olhasse e dissesse, você é assim. Você é um cara, você é um profissional que leva a sua experiência espiritual a sério. A sério. Eu penso que isso resulta em glória para o Deus a quem eu sirvo. Que seja essa a experiência de todos nós. Amém.